Olá, boa noite. A solidariedade em meio à nossa maior tragédia climática foi um capítulo importante dessa história de superação. Daqui a muitos anos, quando a enchente de 24 for contada, as lembranças não serão só das imagens de inundação e destruição, mas também da ajuda enorme que recebemos de todo o Brasil. Foram muitos caminhões com roupas, alimentos, diversas estratégias foram montadas. Algumas delas trataram de organizar as doações em dinheiro por Pix. Tanto a sociedade civil quanto o poder público lideraram campanhas. E agora? Quanto foi arrecadado? Para onde foi o dinheiro? Como fazer essa distribuição ser a mais justa possível? É o que vamos debater no Conversas Cruzadas de hoje, que começa agora. Muito bem, vamos então aqui apresentar os convidados do programa de hoje. A gente tem representantes das duas maiores campanhas de arrecadação de dinheiro que foram feitas nessa enchente. Tem o Pix do governo, ficou conhecido como o Pix do governo, que o governo do estado acabou liderando e organizando essa campanha de arrecadação. Por isso a gente recebe aqui o secretário adjunto da Casa Civil, secretário Gustavo Paim, está presente aqui no nosso programa de hoje. E também tem um representante daquela outra campanha de arrecadação, que ficou conhecida como a Vaquinha do Badim, do Pretinho Básico. O CEO do Vaquinha está aqui hoje com a gente, o Luiz Felipe Geller. Muito bem, vamos lá começar. Eu quero já começar perguntando para o secretário Paim, quanto ficou a nossa arrecadação desse Pix do governo? O que já foi doado? Paim, obrigado pela presença, boa noite. Boa noite, Léo. Boa noite, Luiz Felipe. Um prazer estar aqui, Léo. Eu, entre 2009 e 2014, eu participei de algumas dezenas do Conversas Cruzadas, então, uma saudade do programa. Parabéns a ti, parabéns a todos pela volta desse programa que tanto debate temas importantes da política, do nosso Estado. E para tratar de um tema, realmente, a solidariedade, desde que nós sofremos com essas enchentes do ano de 2024, que foi ali a partir do final de abril e início de maio, o governo se dividiu para estar em todas as pontas. Então, foi desde o vice-governador, que foi para o Vale do Rio Pardo, o Vale do Taquari, o chefe de gabinete, Coronel Euclides, que foi para o Vale do Caí, a Casa Civil foi para a Serra e o Alto Taquari, e nós percebemos uma solidariedade muito grande de toda a sociedade, dada uma dificuldade que, obviamente, todos nós enfrentamos. O Pix, que nós repisamos agora em 24, e já foi, inclusive, apropriado por Santa Catarina, que fez depois da nossa primeira instituição, que foi em 23. Em setembro de 2023, naquela segunda enchente de 23, porque a gente teve em junho, setembro e novembro. Mas aquela grande de setembro de 2023, começaram a surgir muitas entidades, muitas pessoas, criando chaves Pix, e apresentando, então, fontes ou locais para doação. Muitas absolutamente meritórias, mas também nós percebíamos, às vezes, a dificuldade do cidadão de identificar se aquilo era sério ou se não era sério, se daqui a pouco não podia ter alguém se aproveitando de uma situação de calamidade que enfrentamos. Então, o governador entendeu por necessário, a gente e a Associação dos Bancos do Rio Grande do Sul foi muito parceira com uma construção feita junto com a Procuradoria-Geral do Estado, para que a gente, então, criasse uma conta Pix, que é da Associação dos Bancos do Rio Grande do Sul, portanto, uma associação privada, que a gente não é um dinheiro estatalizado, porque a gente sabe as dificuldades e as amarras que o poder público tem, mas a gente não deixa de ter um condão de natureza pública, porque é o governador ali pedindo que as pessoas contribuíssem. Criamos, portanto, um comitê gestor, com governo e sociedade civil, para participar e fazer as decisões. E aí, secretário, só para colocar aqui, o setor privado participou com um número grande de entidades para ajudar a administrar, Exato. Gerir. Vou ler a lista aqui, eu acho que é importante, já que a gente tem tempo aqui. Ó. Claro. Tem a Associação dos Bancos, né, que o senhor fez referência, Federação das Associações dos Municípios, a FAMURS, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul, a FETAG,
a Central Única das Favelas, a CUFA, Federação das Câmaras e Dirigentes Lojistas, Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, a Fiergues, FEComércio, Fundação Marco Polo, Instituto Elizabeth Rondon, Lions Club, Ordem dos Advogados do Brasil, Rotary e Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE. Então, entidades reconhecidas, né, pela credibilidade. Qual era a nossa lógica? Primeiro, esse é um recurso do cidadão, é o cidadão que está colaborando e doando, não é um recurso do poder público. Então, por isso, até tomamos todo o cuidado. As entregas são feitas sem nenhuma pessoalidade, porque, de novo, é um recurso do cidadão, da sociedade que doou. Então, esse é o primeiro ponto. A gente precisa ter no comitê gestor a sociedade civil representada, para que a gente possa ter as melhores diretrizes. Nós fizemos isso em 23 e repetimos em 24, mas é incomparável, obviamente, o que aconteceu em 24. Então foram mais, agora respondendo a pergunta, foram mais de 128 milhões de reais arrecadados agora em 24 e já destinados mais de 106 milhões de reais. Porque, obviamente, a gente tem a necessidade, a urgência de se chegar a quem precisa, mas com todo um cuidado, com uma transparência, com um controle, para que não haja nada de errado nesse caminho, para que daqui a pouco alguém que não seja merecedor receba, porque a gente sabe que às vezes algo assim pode comprometer um pouco a imagem de algo tão sério que é contar com a solidariedade das pessoas, a crença, as pessoas acreditarem nisso. Então a gente, num primeiro momento, atingiu e atendeu mais de 36 mil famílias com um valor de R$2 mil. 36 mil famílias ou pessoas? Famílias? Pessoas. Nós estamos falando em também núcleos familiares, né? Que estavam ali no CAD único, atendiam aos critérios, estavam na mancha de inundação em municípios em calamidade. E agora, numa segunda etapa do programa, atendemos mais de 22 mil mês. O primeiro PIX, lá em 23, foi focado em mês, porque era uma lógica que a gente precisa retomar, de alguma maneira, a economia. Isso. Então, era uma forma de dar algum fôlego para aquele MEI poder restabelecer. Agora, a gente primeiro atendeu famílias, pessoas, e depois as MEIs também. Tá, daqui a pouco a gente detalha também melhor como é que está sendo feita essa distribuição, secretário. Vamos conversar com o Luiz Felipe aqui do Vaquinha, que é o site esse que a maioria das pessoas conhece, já 15 anos, né, que ele se coloca à disposição para ser um centralizador, um organizador de campanhas, das mais diversas que tem. Então, Luiz Felipe, faz um breve objetivo relato dessa relação do Vaquinha com a enchente agora e também o valor que foi arrecadado, para depois a gente detalhar e explicar melhor como é que está sendo a gestão, a distribuição desses recursos. Boa noite, obrigado pela presença aqui. Boa noite, Léo. Boa noite, secretário Paim. Obrigado pela oportunidade aí. Então, essa é a segunda campanha aqui no estado que a gente fez na enchente, né? A primeira foi lá em setembro, foi o Badim que iniciou a campanha. Então, acho que muito por sentir também a necessidade que tinha o pessoal do interior lá de se sentir representado e fazer alguma coisa rápida. Então, pegando o gancho também do próprio PIX do governo, né? Eu acho que a nossa vaquinha tem um viés um pouco diferente. Então, o governo tem toda uma regra e uma formalidade que ele precisa ter. E aí, quando o Badim fez a campanha, eu acho que a ideia era que o dinheiro chegasse da maneira mais rápida, de uma forma até um pouco informal, mas ajudar quem estava precisando, né? Um pouco mais livre ali, né? E aí entra, eu imagino, Luiz, a credibilidade que o Vaquinha ganhou nesse período, porque ao mesmo tempo que se lida com doação, com dinheiro, o burocrático, às vezes, ele é necessário para que não ocorra nada de errado. Para pular a burocracia e usar a agilidade na campanha e distribuição, só com credibilidade, né, para dar certo. Exatamente, eu acho que aí é o ponto que ajudou a gente, principalmente nessa segunda campanha, né? Então, falando da proporção também que aconteceu, né, a campanha do Badim, ano passado, ela arrecadou 3 milhões e 200, e a nossa campanha agora arrecadou 77 milhões, um pouco mais de 77 milhões, né? Então, foram mais de 1 milhão e 100 mil doadores na vaquinha. Porque aí foi a gente que organizou, a gente, né, chamou o Badim, chamou o pessoal do Pretinho Básico, que tinham feito também a campanha em setembro, né? E foram muito ágeis na distribuição dos recursos ali também. Então, a gente tentou fazer com que a coisa seguisse um pouco esse caminho de novo, porque era um pouco a expectativa do nosso doador, né? Acho que um pouco diferente também do que é o doador do governo do estado.
Mas eu acho que a soma dessas duas campanhas, né, e o que as duas campanhas super bem sucedidas mostram, assim, é esse aspecto solidário mesmo do pessoal nesse momento tão delicado que foi, né? Porque foi realmente uma confusão de coisas, né, uma sequência de eventos assim bem complicada que fez com que, eu acho que o governo do estado, óbvio, uma complexidade muito maior, mas mesmo a gente ali tivesse muita dificuldade de entender e se estruturar para conseguir continuar atendendo as coisas que precisavam e continuar arrecadando e repassando o recurso do jeito que a gente conseguiu nos primeiros dias ali das enchentes. Né? Bom, eu fiz uma soma aqui no meu celular agora aqui. Se tem 128 milhões aqui, mais 128 milhões, mais 77 milhões, já deu mais de 200 milhões de arrecadação. É muito dinheiro, né? E por isso também um olhar atento para onde está indo. Secretário Paim, o senhor comentou que são 36 mil famílias, né, que já receberam dinheiro. E aí, depois a gente pode entrar na parte das MEIs, né, as 22 mil MEIs que receberam. Aí, qual foi o critério? Como é que isso foi organizado? Como saber que aquela família precisava receber dinheiro? Recebeu quanto por família? Como é que foi essa distribuição? Perfeito. A lógica, primeiro, é que lá também, nas enchentes do ano passado, se criou um programa que é chamado Volta por Cima, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, capitaneada pelo secretário Beto Fantinel. Ali pegava CadÚnico, pobreza e extrema pobreza. E ali se estabeleceu um valor de 2.500 para as famílias que estivessem nessa situação. Agora nós conseguimos, pensando aqui no PIX, atender CadÚnico para baixa renda. Além da pobreza, extrema pobreza... Subiu um nível. Subiu o nível, até 3 salários mínimos de família, atendeu com no máximo um salário mínimo per capita. Atendeu a primeira faixa da extrema pobreza, agora subindo um nível mais. Isso. Lá, então, temos agora de novo Volta por Cima, com R$ 2.500, e o nosso primeiro parâmetro foi, então, bom, não podemos dar mais do que o Volta por Cima dá para quem realmente tem no estado de maior vulnerabilidade social. E compreendendo a lógica de que aqui é um pouco diferente. Aqui não é um programa estatal, aqui é doação de pessoas da sociedade civil, com um comitê gestor envolvendo também, não apenas governo, mas sociedade civil, que é finito, que é um montante de recursos que foi mudando ao longo do tempo, obviamente, estabelecer como é que a gente atende aquela expectativa de pessoas que nós teríamos em municípios em calamidade. Então, primeiro limitador, municípios em calamidade, não envolveu municípios em situação de emergência. Então, aqueles cerca de 95 em calamidade seriam os municípios que estivessem na mancha de inundação, ou seja, que foram desabrigados ou desalojados em razão das enchentes, que estivessem no CadÚnico, que isso nos dá um controle um pouco melhor, pensando nessa lógica pública, quer dizer, há um cadastro, as pessoas são identificáveis, e que estivessem nessa faixa de renda, de baixa renda. Mas aí, secretário, essas pessoas tiveram que pedir, solicitar o recurso ou o sistema reconhecia? O sistema reconhecia, então automaticamente cruzando CadÚnico, questão de renda, municípios em calamidade e o nosso mapa, aliás, até para quem quiser pode acessar o mup.rs.gov.br. O MUP é o mapa único do plano Rio Grande do Sul. Então, mup.rs.gov.br, ali tem o mapa mancha de inundação, então tu consegue com o pessoal do Departamento de Estatística, da Secretaria de Planejamento, organizar, cruzar esses dados e automaticamente poder contemplar esses municípios, essas pessoas que estão nesses municípios. Claro que há aqueles que dizem que, olha, não fui contemplado, então há pedidos outros que depois são analisados para ver se por alguma razão tinha alguma inconsistência. Sim. A gente pediu para que a atualização do CadÚnico fosse nos últimos 12 meses. Tá. O CadÚnico, via de regra, estabelece atualização de 24 meses. Nós estabelecemos uma atualização menor para ter menos chance de erro. Porque para fazer o mais rápido possível, chegar em quem precisa o quanto antes para realmente atender aquela necessidade, tu tem uma margem de erro. A gente tentou diminuir o máximo a margem de erro, desatualização de endereços. Daqui a pouco o sujeito, 2 anos atrás, estava naquele endereço. Uhum. Mas em razão até das enchentes do ano passado, já não está mais. Então a gente pegou uma atualização mais recente para ter menos possibilidade de erro. E aí, claro, há pessoas que demandam, não, mas eu teria direito. Isso foi analisado, a gente pegou até o último CadÚnico que nós havíamos recebido, que é 15 de junho, e assim a gente conseguiu contemplar essas pessoas. Então, na maior parte das vezes,
de forma automática, algumas a partir de demandas. Então, na maioria dos casos, a pessoa estava lá um dia, acordou e já tinha um Pix lá de 2.500, uma transferência bancária lá de 2.500 na conta dela. A gente estabeleceu via Caixa Econômica Federal, até porque tem todos os programas sociais do governo federal ali envolvidos, e pagamentos por municípios. Então, foram organizados em municípios, as pessoas poderiam ir lá no local do município retirar o cartão, mas o dinheiro ia para sua conta automaticamente. Entendi. Então, a gente estabeleceu momentos para termos nos municípios, para termos um atendimento, para estarmos lá enquanto a própria Caixa Econômica Federal, de alguma maneira, algum agente público... Mas a pessoa tinha que receber um cartão específico? Não precisava receber, mas ela tinha lá a possibilidade de receber o cartão. Aqueles que não foram lá receber o cartão, receberam o depósito nas suas contas. Entrou na conta o dinheiro. Muito bem. Luiz Felipe, no caso da vaquinha aqui do Badim, vamos dizer assim, para as pessoas se situarem, tá? Bom, 77 milhões arrecadados, né? Segundo o último levantamento. Quanto disso já foi distribuído e para quem? A gente já distribuiu em torno de 55 milhões. Tá, nesses primeiros meses aqui. A primeira parte dela foi muito focada nas urgências, então nos primeiros dias ali, né? A gente começou a arrecadar nessa campanha, a gente abriu ela dia 1º, ela dia 2 já tinha arrecadado R$1,5 milhão de reais, dia 3 ela arrecadou mais R$3,5 milhões de reais, mais ou menos, depois nos dias subsequentes foi arrecadando mais. A gente começou as distribuições, se eu não me engano, os repasses, uns 4 dias depois, pelo dia 5, 6, e ali a gente já botou uma planilha no ar, com todos os repasses sendo feitos, né? Então, a gente focou muito nessa primeira parte, então, nas emergências. Então, tinha o pessoal de resgate, então, a gente fez de tudo lá quando chegava pedido, né? A gente comprou colchão, comprou combustível para o pessoal do resgate, roupa de neoprene, a gente comprou jet ski, comprou barco, tudo para dar atenção para o pessoal das enchentes. Quando passou um pouco a fase da emergência de temos que salvar vidas, a gente passou para uma fase mais de limpeza e de ajuda aos abrigos, né? Então, foi muita cesta básica, muita comida, de novo, muito cobertor, muito colchão, né? Então, a nossa ideia, seguindo um pouco a linha que o Badim mesmo tinha feito na enchente passada e o que a gente entendia de necessidade, junto com o Badim, com o pessoal do Pretinho, era a gente tem que ser muito rápido na distribuição do recurso para que as pessoas se sintam amparadas, de alguma forma, né? A gente sabe que o governo tem mais travas ali, porque, obviamente, tem que ter mesmo, né? Tem que ter um cuidado diferente. E a gente tentou ser a parte célere ali da coisa, né? Fazer um pouco o que as pessoas estavam fazendo em grupos particulares, a gente fazer isso através do Vaquinha e da Vaquinha. Então, a gente ainda tem uma parte de recursos agora que aí tem um processo que a gente colocou no meio do caminho um pouco mais formal para... 22 milhões pelas minhas contas aqui ainda. Isso, tá. Para a gente poder alocar. Então, temos 10 que a gente já mais ou menos tem destino, já estão os projetos lá, a gente está em trâmites lá de pegar termos de doação, analisar a documentação. Vocês receberam projetos e avaliaram a possibilidade de repassar recursos para esses projetos, que estão relacionados à enchente. Que estão relacionados à enchente, sabe? Só que aí tem projetos mais estruturados, né? Quando a gente viu o montante de recursos que a gente tinha, então, só pegando o histórico da Vaquinha, né? Quando a gente iniciou o processo da campanha, a nossa expectativa era arrecadar mais ou menos o que a gente imaginava arrecadar mais ou menos o que o Badim tinha feito na outra, entre 13 e 4 milhões. Quando a gente viu que o montante passou lá de 30, 40 milhões, a gente, não, peraí, tem que ter um processo de decisão de para onde vai esse recurso um pouco mais... com uma expertise um pouco melhor, que não é só a gente ali que vai dizer. Chegou a lhe assustar isso, Luiz, assim? Assustou, claro. A gente entendeu a responsabilidade que a gente tinha, né? E aí, primeiro que assim, eu estava falando antes, né? A gente se deixou errar, porque a gente sabia que a prioridade era ser rápido e não ser extremamente formal na coisa. A gente não queria criar uma burocracia do Vaquinha. Eu acho que se a gente tivesse criado isso, a gente ia ser cobrado por isso, né? Não foi por isso que as pessoas doaram para nós, senão elas teriam doado daqui a pouco por outros caminhos, né? Então, elas doaram para a gente ali, para a nossa campanha, para justamente ter o dinheiro na rua o mais rápido possível. Então, a gente tentou priorizar a velocidade, só que óbvio que a gente tinha que fazer algumas conferências, né, antes de repassar o dinheiro. Então, tem ainda, né, todo um processo de conferir documentação, conferir quem são as pessoas, pegar a prestação de contas e tal. Então, quando a gente viu o montante lá que era arrecadado, apesar da gente estar seguindo essa linha de ser muito rápido, a gente chamou consultorias que estavam acostumadas aí com tragédias, né, com esse tipo de catástrofe. Então, consultorias tinham atuado
em Brumadinho, em Mariana, lá nos Estados Unidos, ou mesmo nos tsunamis do Japão, para dizer assim, cara, como é que a gente aloca esses recursos da melhor maneira possível? Porque tem que ter uma maneira mais lógica do que o pessoal chegar em vários pedidos picotados aqui para nós, né? Ainda é um desafio, porque eu acho que o próprio governo, né, que tem todos os especialistas ali, tem dificuldade, às vezes, de onde priorizar os recursos, né? Eu acho que isso é bem normal. Sempre, qualquer priorização que a gente faz, a gente está dizendo sim para uma coisa e não para várias outras. Isso acho que é super passível de crítica e críticas justas, porque no final das contas estava todo mundo precisando de muita coisa nesse período. Então, todos os pedidos pareciam para nós muito justos, né, e muito certos. Eu adoraria poder ajudar, acho que o governo também, né, poder ajudar a todos. Mas a gente tem que fazer escolhas, então a gente chamou uma consultoria, hoje tem a Sinergia junto com a gente, que ela criou uma matriz de decisão para nós, para essa segunda etapa. Então tem um formulário onde o pessoal cadastra a sua demanda, né? E aí vai informando qual é a categoria dessa demanda, qual é a localidade dessa demanda, quem é que vai executar essa demanda, quais são os custos disso. A gente vai estabelecendo uma pontuação nesses projetos que já é automático e isso determina para nós prioridades e a gente faz o dever de casa lá de analisar se isso vale ou não, né? Então a gente tem projetos muito bem estruturados. Teve ONGs muito grandes que receberam também. Tipo, o que é um projeto? Assim, cita um que... Então, por exemplo, de volta para casa, né, que o pessoal fez um cartão de crédito que a pessoa que recebia o cartão, ela recebia um crédito de entre 6 e 7 mil reais no cartão para poder usar em algumas lojas, era Lebes, está aqui, Quero, se eu não me engano, para poder comprar móveis e linha branca, etc., que tinham perdido na enchente. Né? Então, esse era um projeto super bem estruturado, era um projeto com auditoria, era um projeto do pessoal do Ciclo Empreendedor, já estava apoiado ali pelo Instituto Quem é que fez esse projeto? Com quem a gente falou foi com o Denis, que eu acho que é quem encabeçou, o Denis Osório. Eles são do Ciclo Empreendedor, então esse era a entidade que estava controlando o projeto, né? E eles... é um dos projetos mais bem estruturados que a gente viu, assim. Então, no final das contas, eles conseguiram atender muitas famílias com isso. A gente ajudou o projeto a acontecer. Para comprar coisas essenciais nessas lojas, né? Comprar uma geladeira, comprar um fogão, comprar um eletrodoméstico. E foi legal. Eles fizeram um cálculo, né, do valor que era necessário para a pessoa poder repor algumas coisas em casa. Então, uma geladeira, um fogão, uma cama, um armário, uma coisa de cozinha. Então, com esse valor, a pessoa conseguia comprar nessas lojas mais ou menos esses itens e repunha em casa as coisas que tinham perdido na enchente. Tá? Então, esse era um projeto super bem estruturado. E outras foram ONGs mesmo que estavam cuidando, né, de animais, estavam cuidando aí. A gente foi para tudo que é lado, hospitais também a gente ajudou. Sempre analisando para saber também se o dinheiro vai chegar no lugar certo. E cobrando a prestação de contas, né? Então a gente teve nessas duas etapas, essa primeira etapa que a gente fez de forma mais urgente, a gente está cobrando a prestação de contas agora, então o pessoal se comprometeu a nos prestar contas, tem muita gente já prestando, mas ali a gente foi até um pouco mais tranquilo em relação a isso, porque tinha várias dificuldades do pessoal, inclusive no momento, né? Tinha um momento ali que o pessoal não conseguia nem emitir nota fiscal. Não, no momento da emergência ali, realmente. Então, e a gente falou com outras entidades depois e entendeu que o jeito que a gente tocou a coisa foi muito parecido com o que eles fazem. Assim, é importante fazer o dinheiro chegar logo para o pessoal ser atendido. Agora não, agora o pessoal já tem uma série de documentação que a gente pede antes, né, de repassar o dinheiro e tem uma série de assinaturas que a gente faz antes de repassar o dinheiro, que é um pouco diferente do que a gente faz para trás, né? Então, tem a prestação de contas lá que está no site, com todos os repasses feitos, e o pessoal consegue ver no centavo lá para onde é que foi cada cada linha do dinheiro que a gente foi repassando ao longo dos meses aí. Nos centavos, vai lá, que tem tudo lá no site, a prestação de contas, consegue achar lá essa prestação. Consegue achar. A gente tem a destinação, né, da pessoa, então tem o repasse, a data do repasse e a destinação, qual é a entidade e quem recebeu. Né? Deixa eu falar um pouco mais então dessa questão aí, que é a credibilidade e a desconfiança que essas campanhas acabam gerando. No caso do Pix do governo, secretário Paim, vou chamar assim, que é como acabou sendo batizado, apesar de que não é o governo... SOS Rio Grande. SOS Rio Grande, volta e meia ainda, a gente vê em redes sociais, em comentários, sempre tem alguém que fala assim, cadê o dinheiro do Pix do governo? Né? Fica alguma desconfiança ainda. Como é que vocês lidam com isso? E eu imagino que ainda é um movimento de muita credibilidade, porque são 128 milhões de reais arrecadados. Mas, ao mesmo tempo, tem que ter um cuidado extremo para não deixar nenhuma vírgula para trás, porque isso pode desencadear uma desconfiança que aí põe tudo por água abaixo. Né? Como é que vocês lidam com isso? É uma corda bamba, né? Acho que o Luiz Felipe referiu bem, né? A gente tem
demandas infinitas nessa realidade que nós vivenciamos e recursos finitos. Então, por isso, um controle para a gente compreender, olha, vamos priorizar. De que maneira priorizaremos? Bom, municípios em calamidade é um critério muito lógico. Houve críticas de prefeito, por exemplo, mas por que tem que estar no CAD único? Porque a gente estabeleceu um critério renda. Gostaríamos de poder atender todas as pessoas que foram atingidas, mas não tem recurso para isso. Então, estabelecemos o critério renda, que é um critério justo, lógico também. Então, fomos estabelecendo os critérios e com um comitê gestor. E eu diria que a credibilidade do PIX, e obviamente vai ser sujeito a críticas, especialmente no mundo que nós vivemos, que é muito melhor criticar do que elogiar, ou é muito melhor criticar do que fazer algo, a gente pode dizer que ele é um projeto testado, porque o PIX foi de 2023, e lá nós tivemos entre 5 e 7 milhões de reais. E lá a gente fez uma busca ativa em municípios bem especificados. Então a gente trabalhou com Mussum, Roca Salles, Cruzeiro, eram 4 ou 5 municípios ali, Santa Teresa, que foram aqueles mais atingidos em setembro, e a gente tinha a parceria da CUFA, a Central Única das Favelas, que foi numa busca ativa lá, nos municípios, identificar a localização, ver de fato que estava ali a mancha d'água, foi atingido, bom, fazia o pagamento, tinha um recibo e uma declaração de que utilizaria nessa lógica de reconstrução econômica e a gente publicizava. Então, houve, e não se ouviu críticas em relação a isso, né? Foi, a de 2023 me parece que foi absolutamente bem sucedido. Obviamente, a gente está num universo muito maior agora. A solidariedade é maior, e a solidariedade é maior por 2 razões. Uma, porque acho que a credibilidade e se comprovou que foi eficiente, deu certo, e segundo, pela dimensão do que nós enfrentamos em 2024. Então, um universo de 128 milhões de reais, olha, é muita solidariedade. É muita solidariedade em confiar, sabendo que, obviamente, hoje, governos, política, políticos, todos sofrem de uma desconfiança. Me parece que a presunção quase hoje em dia, infelizmente, em alguns meios, é de má fé, e não uma presunção de boa fé. Então, tu tem que lidar com isso e trabalhar com um cuidado redobrado. Por isso, um comitê gestor, por isso envolver a sociedade, por isso trazer critérios objetivos. Não significa que não vamos errar. Não significa que eventuais críticas que estejam sendo feitas não sejam pontuais e corretas. Eu acho que tem aquela crítica que é para desconstrução mesmo, que é para tentar desconstruir governos, ideias, iniciativas. O hater pelo hater, isso faz parte. Existe o maniqueísmo, que nós tentamos combater o maniqueísmo. O governador Eduardo Leite é uma prova de que se pode sobreviver ao maniqueísmo. A eleição de 2022 é uma prova disso. Quer dizer, não se posicionou numa eleição federal tão polarizada e foi o único que sobreviveu a essa realidade polarizada que nós tínhamos em 22. Por isso a gente tenta mostrar, e é a lógica do todos nós por todos nós, reconhecendo a sociedade civil e o papel da sociedade civil, que foi absolutamente determinante, mas sem desconsiderar a importância do poder público por estar na ponta com seus quadros. A gente ouvia muito quando a gente foi para a Serra e para o Alto Taquari, o governo não está aqui, o Estado não está aqui, é só a sociedade civil. E eu disse, a Brigada Militar não está aqui? Não, a Brigada está. Os bombeiros não estão aqui? Sim, os bombeiros estão aqui, estão resgatando. Defesa Civil? A Defesa Civil não está. Sim, está aqui. É Estado. Às vezes a gente parece que a ideia de Estado é o político, é o governo, quando tem tanta estrutura pública. Agora, não seria possível, e era a lógica do primeiro momento, o Luiz Felipe entrou bem nisso aí também. O primeiro momento era salvar vidas, era resgatar. Na Serra fizemos com helicópteros da iniciativa privada, o heliponto lá, na verdade o aeroclube de Bento Gonçalves, nunca trabalhou com tanto, chegava a ter 12 helicópteros fazendo resgate em massa. Saindo e voltando imediatamente, foram mais de 1.000 pessoas resgatadas ali na região da Serra Gaúcha. Era a lógica que o governador sempre disse de organizar o caos. O caos estava instalado. Tu precisava organizar aquele caos para depois que resgata, salva vidas, poder fazer o auxílio às pessoas que demandavam a quantidade de mantimentos entregues, as doações que recebemos na Defesa Civil, nos centros regionais. Foi impressionante a solidariedade das pessoas. E, obviamente, reconstruir agora a infraestrutura, toda a Secretaria da Reconstrução, o secretário Pedro, que esteve aqui no primeiro programa, com toda essa questão de reconstruir o nosso Estado, que já era difícil. A gente já tem dificuldade de receitas, já aumentam as despesas,
reconstruir é difícil, nós precisamos reconstruir num padrão mais elevado, porque a cota de inundação hoje é outra. Então o material precisa ter outra qualidade, a altura da ponte talvez precise ter outra qualidade. Então, de alguma maneira, me parece que o próprio PIX de 2023 nos deu a credibilidade de termos aqui, e aí eu entro quase no par e passo com a iniciativa privada, que obviamente tem muito mais agilidade que nós. Mas dos 128 milhões arrecadados, já foram entregues 106 milhões. Quer dizer, a gente conseguiu, dadas as dificuldades que se tem, mas pelos parâmetros e critérios estabelecidos, chegar nas pessoas, nas famílias, chegar agora nas MEIs, e esse programa dos MEIs, Léo, ele tem mais do que isso. Nós entregamos para mais de 22 mil MEIs, mais de 33 milhões de reais. Eu quero saber dos MEIs daqui a pouquinho. Deixa eu pegar Perfeito, esse assunto claro. ainda da confiança, da credibilidade, para falar com o Luiz Felipe aqui. Vamos falar do caso Nego Di. Tem que falar porque, enfim, é algo que movimentou muito o noticiário aí nos últimos dias, tem movimentado e indiretamente acaba envolvendo também a campanha que foi organizada aí pela plataforma Vaquinha. Só recuperando, então, objetivamente aqui, se eu cometer algum equívoco, me corrija, Luiz. Teve a notícia de que o Nego Di disse ter doado R$1 milhão para a campanha organizada ou divulgada pelo Badim, que é essa campanha do Vaquinha. Depois veio a notícia de que, na verdade, segundo apurou o Ministério Público, de que ele teria doado apenas R$100 e que poderia ter havido uma adulteração do comprovante. Tudo isso em tese, tudo isso em notícias que saíram recentemente. Como é que vocês receberam isso, hein, Luiz? Porque o que aconteceu? Como o Badim liderou muito a divulgação dessa campanha, e na anterior, de fato, ele que tomou a iniciativa da campanha, nessa vez ele foi mais para divulgar, né? Quem organizou foi a própria plataforma que organizou a campanha de arrecadação. E aí o Badim saiu para dar explicações também, o pessoal cobrou dele, né? Ó, Badim, entrou ou não entrou 1 milhão? Ele, gente, eu não sei e tal, teve que se explicar lá. Entrou ou não entrou 1 milhão da doação do Nego Di, hein, Luiz? Deixa eu falar o que eu posso falar ali em função da investigação também, né, que está acontecendo, que não tem nada a ver com a gente, mas eu acho que ela torna o tema mais delicado, né? Então, tem que ser mais cuidadoso para não gerar nenhum tipo de ruído ali, até porque para a gente não cair de gaiato aí nessa história. Eu acho que o Ministério Público já esclareceu muita coisa, né? Eles com certeza têm mais informações, inclusive, do que nós. O que a gente pode dizer assim, independente da doação ter entrado ou não, o Vaquinha só contabiliza o dinheiro que de fato entra na campanha, né? Então, não tem como alguém fraudar a campanha do Vaquinha ou fraudar, enfim, ou lesar o Vaquinha ou lesar os doadores ali. Acho que essa é a primeira coisa para já tirar a preocupação do pessoal, né? Sobre a doação em si, ali, o episódio em si, eu acho que tem muito de curiosidade do pessoal. A gente, no momento, não se sente confortável de falar justamente porque tem a investigação e qualquer coisa que a gente possa falar vai puxar outros ganchos que tem muita suposição até da nossa parte ali. Então, eu prefiro não entrar nesse mérito, mas eu acho que o Ministério Público já esclareceu muita coisa ali, né? Já divulgou o que eles sabiam a respeito dessa doação. O que acontece no Vaquinha, né? O que a gente sabe concretamente? Quando sai o dinheiro de um CPF, sai um determinado valor e entra na nossa conta, isso é o que o nosso sistema registra, a gente tem todos os registros lá, né? Qualquer coisa que acontece fora disso é uma coisa que a gente não tem como ter certeza, né? Então, esse é o ponto. O que a gente tem certeza sempre do dinheiro que entra de cada CPF, só que a gente guarda essas informações também para o sigilo da própria plataforma. Não posso abrir individualmente cada transação. Nós recebemos várias doações grandes nessa campanha, especificamente. Então, acho que a solidariedade aí foi muito legal. A nossa preocupação era realmente que o dinheiro estivesse entrando, que estivesse entrando de forma segura e que ele estivesse saindo de forma segura também, né, para as pessoas que estavam precisando na hora. Acho que esse é o que a plataforma tem que cuidar, né? Então, nesse caso, nesse episódio especificamente, a gente não entra no mérito específico porque eu não posso abrir esse dado, né? Tá, nessa campanha, foi normal, o volume foi anormal, foi muito maior do que se imaginava o total, né? Passando de 77 milhões de reais. Mas era comum ter um dia, por exemplo, que entrasse doações na casa do 1 milhão? Doações individuais na casa do 1 milhão não são comuns. Mas entraram algumas? Entraram algumas, né? A gente já teve no Vaquinha.
Então, nessa da enchente teve? Nessa da enchente teve algumas doações bem vultuosas, assim. Na casa do 1 milhão. Teve algumas com essa grandeza, perto disso. Essa grandeza? Isso. Né? Então, mas assim, o Vaquinha, a plataforma como um todo, tá? Isso é legal também a gente falar, porque parece que a gente só fala da enchente e aí tem um outro complicador para nós ali na época dessa campanha da enchente, né? O Vaquinha tem mais de 3 mil novas vaquinhas por dia sendo abertas no site, né? Então, o volume todo que acontece lá dentro, ele exige um cuidado todo especial. Então, às vezes, a gente, obviamente, não fica olhando transação a transação. Nessa campanha, especificamente, a gente não estava cuidando transação a transação, a gente estava cuidando muito o dinheiro que entrava, tá? E a gente tem todo um sistema automatizado para garantir a segurança tanto do dinheiro que entra quanto que sai. Então, toda transação que entra no Vaquinha, ela ganha uma pontuação lá para saber se ela está correta ou não, como é que ela veio. A campanha em si ganha uma pontuação também, porque a gente pega todo o comportamento dela ali, né? A gente tem 15 anos de histórico de vaquinhas, então mais ou menos a gente já conhece como é que as vaquinhas têm que funcionar. E na hora da saída do dinheiro também tem todo um cuidado que a gente faz lá, e aí tem uma análise, inclusive, manual lá do pessoal em algumas campanhas para saber para onde o dinheiro está indo. Então, o processo ele é todo muito tranquilo, né? E eu acho que quando a gente estava falando de reputação, né, de confiança, o sucesso também dessa campanha também é muito em função da confiança e da reputação que a gente construiu nesses 15 anos ali de Vaquinha, né? Então, eu acho que isso foi muito legal, assim, de ver como a gente conseguiu potencializar ainda mais o que já tinha dado certo em setembro. Né? Eu acho que essa é a parte importante, assim, né? Logo quando saiu a notícia de que o Nego Di não teria, de fato, doado o R$1 milhão, o Badim imediatamente foi para as redes sociais para dar explicações, porque ele foi muito cobrado, por ele estar, obviamente, divulgando a campanha. E aí ele chegou a dizer assim, olha, teve dia que entrava mais de R$10 milhões na vaquinha, não tenho como ficar acompanhando as doações que ele falou que seriam feitas. Ficou a impressão que ele tinha uma planilha ali na frente dele que ele ficava acompanhando essas doações, mas não é bem assim. Não, isso até é legal de esclarecer, né? Tanto o pessoal do Pretinho quanto o Badim, eles não têm acesso à parte financeira da campanha, porque a campanha foi criada pelo Instituto Vaquinha, né? Então, a única entidade que tem acesso à parte financeira, quem doou, quais são os valores, é o Instituto Vaquinha, né? Então, isso é bem separado, e a plataforma Vaquinha, óbvio, né? Porque a gente faz todas as análises ali. Então, eles não têm acesso a essa parte ali, ninguém tem como responder, né? E a gente, por questão de privacidade dos dados, não pode. Algum órgão de investigação pediu acesso a esses dados? A esses dados não, eu acho que não tem nada a ver com a investigação que está ocorrendo hoje, né? A gente, quando o pessoal pede, e aí eventualmente em várias campanhas a gente já teve esse tipo de pedido, né? A gente colabora, a gente é bem acostumado a colaborar com as autoridades, mas nesse caso não teve nenhum tipo de pedido. Tá. E você não teria condições de confirmar para a gente se do CPF do Nego Di saiu apenas R$100? Acho que ali o Ministério já deixou mais ou menos claro, tá? Mas a gente, do nosso lado aqui, não pode confirmar nem negar. Secretário Paim, algum pitaco aí sobre esse rolo aí do Nego Di? Não? Prefiro não. Acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, às vezes... Porque muitas vezes quem aponta o dedo rapidamente logo vê o dedo apontado para si. Então, acho que esse cuidado tem que se ter sempre. E o governo acabou sendo, em vários momentos, criticado, atacado por algumas questões. E a questão é trabalhar com toda a seriedade possível, sabendo que é possível que erros aconteçam nesse universo, na organização do caos. A gente toma todo o cuidado possível, especialmente porque quando a gente fala em Estado, a gente está falando em órgãos de controle e há uma pressão muito maior em relação a isso. A sociedade, naturalmente, muitas vezes vê as dificuldades que o Estado enfrenta e também tem, muitas pessoas, uma propensão a fazer críticas. Então, preferimos não entrar nesse mérito e realmente louvar e agradecer a todos que, de fato, contribuíram, doaram, foram solidários, doaram seu tempo, sua atividade, seus recursos. A gente fica falando, às vezes, vamos fazer um reconhecimento, porque daqui a pouco o teu reconhecimento vai ser naqueles grandes doadores que, obviamente, têm um impacto muito grande, mas, às vezes, percentualmente, para a sua capacidade, é muito menor do que aquela pessoa que está com o seu sacrifício, doando um pouquinho, mas era aquilo que podia ter um impacto muito maior, e, às vezes, tu acaba não reconhecendo esse esforço. Então, o importante é reconhecer o esforço de cada um,
que foi solidário nesse momento e que ajudou. Não é a vaquinha, não é o Estado, não é o Badinha, é realmente aquela pessoa que estava ali numa situação de vulnerabilidade e que precisava a mão estendida de um vizinho, de um amigo, de um desconhecido qualquer do Rio Grande do Sul, de tantos outros estados, ou também do Estado. Acho que isso foi importante. Ô, secretário, uma explicação bem assim, simples e didática. Tem uma MEI. Eu tenho direito a receber dinheiro do governo do Estado através dessa arrecadação? Ou quem tem direito? Como é que está sendo feito esse auxílio aos MEIs aqui no Rio Grande do Sul? Esse programa foi um programa muito bem estruturado também. A gente pegou primeiro, a gente está falando em mancha de inundação, então que foi de fato atingido, que está nos municípios de calamidade, que tenha o nome da MEI identificado com CPF, para que a gente possa conseguir identificar, que não tenha sido beneficiado enquanto CPF no PIX como pessoa física e como volta por cima, e a gente então conseguiu atingir um universo de 22.115 MEIs, são mais de 33 milhões de reais. Essa é uma primeira etapa, quer dizer, o sujeito foi atingido, ele precisa de alguma maneira para voltar à sua atividade a ter uma escova, a ter uma cadeira, aquele pequeno profissional que precisa de algo urgente, precisa de um recurso urgente para poder reabrir. Ele reabre, mas além disso, ele vai receber uma qualificação do Estado, por meio da Secretaria de Trabalho, que vai ser num outro universo de cerca de 30 e poucos milhões de reais. Então ele vai ser capacitado para ver como ele pode, de alguma maneira, se reestabelecer com as dificuldades. E esse que se capacitou vai receber do erário, aí sim, porque primeiro do PIX, a gente está falando de doações da sociedade civil, depois uma capacitação pelo Estado, e depois um completivo pelo erário de outros R$ 1.500 para ele conseguir, por meio do Banrisul, um capital de giro para poder fazer o seu negócio voltar ativo. Então a gente está falando aqui num universo de cerca de 96 milhões de reais, 2/3 vindo do Estado mesmo, 1/3 vindo do PIX SOS Rio Grande, para que a gente possa, de alguma maneira, restabelecer esses pequenos comércios, pequenos serviços que precisam muito de equipamento, de capacitação e depois de capital de giro para que ele possa voltar a empreender, gerar renda e melhorar a nossa economia. Obviamente, Léo, a gente está falando aqui num universo, até para atualizar, 129.102.000 reais. Então, já passamos dos 129 milhões. Era 128 milhões ali que eu tinha anotado. Pouco mais de 128 milhões, já chegamos a 129 milhões. 129 milhões, tá. Então, isso, a campanha, o PIX SOS Rio Grande está ali, as pessoas vão fazendo doações, então seguem entrando doações, passamos dos 129 milhões, já tivemos 106 milhões, no primeiro momento tivemos também colchões. 106 que já foram doados. Já foram doados, já foram entregues para quem precisava. Colchões, famílias, MEIs. Há também a questão do cadastro rural, que a gente está agora numa análise dos pequenos agricultores. A gente está analisando nosso cadastro junto com a FETAG e junto com a nossa mancha. A gente está finalizando o afinamento desse cadastro para também atender esses pequenos agricultores e vai, de alguma maneira, sobrar ainda um contingente de recursos, porque a gente sabe que há reivindicações de MEIs que entendem que estariam dentro dos critérios e que, porventura, não foram automaticamente contempladas. Famílias que entendem que estão dentro dos critérios e que não foram naquela primeira etapa contemplado. A gente ainda vai ter alguns valores para que a gente possa ver o rescaldo disso, mas sempre passando pelo comitê gestor. Sim. Então, primeiro a gente valida as decisões com o comitê gestor, recebe, inclusive, ideias do comitê gestor para contemplar. Não é o governo que decide sozinho. Não é o governo, há ideias que são trazidas pelo governo, há ideias que são trazidas pela sociedade civil e a gente então faz votação, análise, validação, ata para fazer os critérios e as definições. Eu não peguei ali. O valor aquele que foi doado para as famílias foi de 2.500. E esse... R$ 2.000. 2.500 eu volto por cima, que é da Secretaria de Desenvolvimento Social. CAD único também, pobreza e extrema pobreza. Tá, e o do PIX é 2.000. Neste ano foi 2.000. Tá, e para os MEIs? 1.500. 1.500. Mas porque tem 1.500, capacitação depois pelo Estado tem as outras duas etapas, e um completivo de 1.500. Sim. Mas do PIX seria 1.500 agora nessa primeira Porque era o que cabia dentro daquele universo de recursos, pensando que há ainda
demandas outras que vêm surgindo para que a gente possa ser o mais justo possível. A gente precisa compreender, o recurso é finito, ele não é um recurso estatal, não é um programa estatal como Volta por Cima. Então, sim, Volta por Cima, todos que estão ali na pobreza extrema, na pobreza, eles vão ter aqueles 2.500. Aqui é possível que daqui a pouco o universo cresça além do que nós temos de recursos e a gente precisa ter essa compreensão. Então, a gente está trabalhando para atender o máximo possível, da maneira mais rápida possível, cometendo o menor número de injustiças possíveis, com toda a transparência que é possível. Luiz Felipe, vamos falar um pouquinho do Vaquinha, então, do trabalho, porque naquela campanha anterior que o Badinha que propôs foi de um jeito. Nessa segunda campanha, partiu de vocês, né? Assim, ó, somos uma empresa gaúcha, temos 15 anos aqui já, né, atuando nas campanhas de mobilização. Vocês sentiram que aí era o momento de tomar a iniciativa de fazer e depois chamar os parceiros para fazer a divulgação. Foi isso, né? Isso. Até para tirar deles também a complexidade de lidar com o dinheiro em si, né? Porque a gente sabe que isso tem uma carga, uma responsabilidade muito grande ali. É mais fácil a gente fazer isso como empresa do que eles fazerem isso como pessoa física, né? Então, a gente convidou eles para serem parte divulgadora do projeto e eles toparam na hora, né? Tanto o Badinho quanto o pessoal do Pretinho ali, que tinham feito as campanhas em setembro. E aí eu acho que isso deu um alcance muito maior para a campanha que a gente acabou fazendo, né? Porque a gente juntou o nome do Vaquinha, né? Que aí já tem uma repercussão nacional. A gente teve o Badinho e o pessoal do Pretinho também aqui ajudando. Então a gente já tinha parcerias de mídia, tinha empresas ao nosso redor ali que a gente conseguiu mobilizar isso e aí foi com eles também e outros influenciadores, né? A gente conseguiu um alcance muito grande para divulgar a campanha, né, do Vaquinha. A empresa que tem como forma de remuneração é uma empresa que visa o lucro, né? E aí é um percentual das campanhas, do que é arrecadado. Nesse caso da enchente, tem uma lógica diferente disso. Esse caso da enchente, o que aconteceu? A gente fez, como é a nossa campanha, né? Nós abrimos a campanha em prol do Estado, em prol das pessoas aqui que estavam no Estado, a gente decidiu que a gente ia doar as taxas possíveis para, né, retornar isso para a campanha. Então, a gente ainda não fechou as contas totais da campanha, a nossa expectativa é fazer isso agora até o final de agosto. Então, a gente vai ter ali já uma linha dizendo qual foi a taxa que a gente acabou conseguindo voltar para a campanha. Né? Mas a taxa normal do Vaquinha, para as outras campanhas, né, ela é de 6,4%. Né? Mas a gente potencializa muito, a gente sempre brinca isso, né? Quando a pessoa faz no seu próprio Pix ali, se eu mandar o meu Pix para o Léo, para o Paim, que me conhecem, daqui a pouco, puxa, beleza, eu sei os dados do Pix, eu sei que a história é verdadeira, eu vou doar. Mas quando vocês encaminham para os amigos de vocês que já não me conhecem, fica muito mais difícil que a pessoa doe, né? Então essa confiança ela vai se perdendo. Claro. No Vaquinha a confiança é no primeiro nível de proximidade, né? Se for para o amigo já... Exatamente. Então o que a gente acaba fazendo no Vaquinha, eu acho que isso nessa campanha acaba se mostrando também como funciona, né? Ela é uma confiança que o site leva, né? A plataforma do Vaquinha acaba levando essa confiança adiante. Então, quando tem um Pix ali que tem um enchentes@vaquinha, como era o Pix o nosso Pix da enchente, o pessoal sabe que está no Vaquinha, consegue confirmar, né, as informações dentro do site do Vaquinha, então essa reputação, essa confiança, ela vai se espalhando. E aí facilita, né, para potencializar. E isso é uma coisa que acontece não só nessa campanha das enchentes, mas nas outras campanhas do site também. O Vaquinha existe muito antes do Pix. O Pix mais ajudou vocês ou atrapalhou? No começo ele atrapalhou um pouco porque era muito difícil do pessoal entender o Pix, né? Eu não sei, até hoje, né, se eu falar com meu pai lá, ele vai me xingar que eu estou falando aqui, mas ele fala, poxa, mas eu não tenho Pix. Não, tenho Pix porque o Pix minha mãe fala isso também, uma transação. Pix. Não tem. Ele é uma operação bancária, mas tem a chave Pix também. Então, o cara que não cadastra a chave Pix não sabe como fazer o processo. Então, no começo tinha essa falta de entendimento do pessoal, mas quando a gente começou a fornecer a própria chave, a gente tem hoje, cada campanha que é criada no Vaquinha tem a sua própria chave Pix, né? Que ela vai lá com @vaquinha.com.br. Aí ele mais ajuda hoje do que atrapalha, né? E acho que fica muito fácil do pessoal doar pelo Pix, né? Só copiar a chave, fazer a doação. Então, facilitou muito para nós ali o processo e para os usuários também. Se eu errar ali na hora de fazer uma doação para alguma campanha do Vaquinha, tem como corrigir isso? Tem como corrigir. A gente tem um prazo lá de 5 dias, onde a gente fica com o dinheiro retido, né, para fazer essa análise, porque acontece muito do pessoal, eu queria doar R$50 e acabei doando 500. Ele entra em contato com o nosso atendimento e a gente consegue corrigir isso, torna uma parte e tal.
E muito de, às vezes, doar para uma campanha errada mesmo, né? Tem campanhas com nomes parecidos, recebeu um link que não era, às vezes, verdadeiro, doou acreditando na história, a gente vai lá, analisa que a campanha não está correta, estorna todos esses valores. Então, tudo isso aí é o tempo que a gente tem para analisar essas coisas e é uma segurança que a gente dá tanto para o criador da campanha quanto para o doador, né? Isso que faz um desconhecido, às vezes, poder doar para uma pessoa dentro do Vaquinha, que seria muito difícil dele fazer isso via WhatsApp, né? Uma campanha que ele recebe para a própria chave Pix lá. Vocês precisam lidar muito com gente querendo dar golpe em campanha de... Eu acho que tem de tudo, né? A gente precisa um gato e rato, como a gente fala, porque quanto mais a gente sofistica o sistema para pegar os casos, mais casos novos aparecem. Impressionante, né? Cada dia surge um golpe novo diferente, né? Tem gente que fica só pensando nisso. Exato, eu acho que os caras são profissionais disso, né? Então, ficam só pensando nisso, mas a gente teve muito cuidado nisso desde o começo do Vaquinha, porque como o nosso percentual ele é relativamente baixo em relação a todo o volume que circula, né? Se a gente erra a mão de passar um dinheiro, de fazer o dinheiro sair do sistema do Vaquinha para uma pessoa errada, para recuperar isso eu preciso de, sei lá, 1000 vaquinhas para recuperar uma às vezes, né? Então, a gente sempre foi muito cuidadoso, a gente tem um sistema antifraude próprio, a gente tem todo um cuidado, tem vários parceiros hoje que monitoram várias coisas, por exemplo, aquelas páginas que são clones do Vaquinha, às vezes clonam uma campanha e tal, né, com um domínio que é parecido. Isso a gente tem todo um monitoramento, né, faz o takedown dessas, pede a retirada dessas páginas ali com empresas e tal. Os caras mudam uma letrinha ali para... É um Vaquinha com 2 Is. Um L minúsculo no lugar de um I. Geralmente não é um site nacional, porque nacional aqui já tem umas regras que a gente tem muito mais facilidade de derrubar, né? Não se cria tão fácil, mas sites no exterior, lá com qualquer domínio, e engana algumas pessoas, infelizmente, né? Mas a gente é super cuidadoso nisso também, né? Muito bem. Quer falar? Se fala muito nisso, né, Léo? Nessa enchente, nessa grande tragédia que a gente enfrenta, é uma das grandes tragédias com água do mundo. Coloca o Brasil, pelo Rio Grande do Sul, em rankings mundiais do tamanho, da dimensão, da proporção dessa tragédia. Muita gente falando, olha, tem tanta iniciativa boa e tanta maldade, né? Parece que, na verdade, ela apenas mostra o que cada um tem para mostrar e, obviamente, potencializa. O que tem de melhor nas pessoas foi revelado nessa tragédia, mas também o que algumas pessoas têm de pior também foi revelado nessa tragédia. Isso só aumenta a proporção, mas, na verdade, cada um mostra o que tem a mostrar. Né? E eu acho que o importante é não deixar a coisa parar por causa disso, né? Por causa dessas exceções. Porque aí eu acho que se a gente também quiser fazer um negócio que não tenha esse caso ali, a gente acaba não fazendo nada. A solidariedade é muito maior do que a maldade. Isso, a burocracia ali, os entraves que a gente vai ter que colocar para a coisa funcionar vão ser tão grandes que ela não vai funcionar, né? Então, é uma coisa que a gente tem que lidar. É muito difícil a gente conseguir eliminar, eu acho. Bom, estamos nos encaminhando para o final, vou dar aí um minuto final aí para cada um. Secretário Paim, eu acho que está respondida a pergunta para quem sempre questiona, né? Onde está o dinheiro do Pix do governo? Bom, a gente fez uma prestação de contas aqui bem detalhada, explicamos bastante, né? Se quem quiser ver de novo, volta o vídeo ali, volta o programa, vai entender exatamente onde está o dinheiro. E esse trabalho vai seguir aí, porque ainda faltam 23 milhões, né, para serem distribuídos ainda, de 129 milhões, 106 milhões. Eu não sei fazer percentualmente aqui, saberia dizer, Paim? Não, né? Vamos ver se a produção faz para mim. Ó, pedi para a Luísa fazer lá para mim, vamos ver se ela é boa de matemática. 106 milhões de 129 milhões dá quantos por cento, para a gente saber quanto foi arrecadado. Mas vamos lá, Paim, se despedindo e agradecendo muito a tua presença aqui. E também tem um pouco isso, que tem o cadastro rural que a gente está analisando, então tem alguns valores que já estão apenas refinando os critérios para que a gente possa entregar. Mas exatamente isso, Léo, são 73 milhões de reais entregues para famílias no CadÚnico em municípios em situação de calamidade que foram desabrigados ou desalojados. São 33 milhões de reais para MEIs que também foram atingidas na mancha de alagamento. Quer dizer, fizemos o recurso chegar em quem de fato precisava, que ao fim e ao cabo era que cada um que doou queria que acontecesse. Então, a mensagem aqui, Léo, é realmente de agradecimento a cada um que doou e que segue doando. O Pix segue aberto, a gente segue destinando os recursos, agradecer realmente a credibilidade, a confiança, a solidariedade do cidadão
porque a gente vai vencer os maus sentimentos, os maus propósitos, com os bons propósitos, com a solidariedade, com a doação, com a credibilidade, e o governo tem feito o que é possível, sabendo que não é um recurso estatal, mas tem aqui muito a doação fruto da credibilidade do governador, da credibilidade do governo, e por isso toda a nossa dedicação para que a gente possa atender quem mais precisa, minimizar os riscos e os erros, sabendo que naturalmente eles podem vir a acontecer, e é por isso que o governo está sempre, como mencionei, mup.rs.gov.br, o mapa único do Plano Rio Grande, vai ter ali o Volta por Cima, vai ter ali o PIX, vão ter ali todas as iniciativas do Estado do Rio Grande do Sul para atender quem mais precisa, e também o SOS Rio Grande. Por favor, acesse, confira, nos ajuda, e é dessa maneira que a gente também combate a desinformação, né, Léo? Com um programa como esse que nos permite trazer informação, e todo cidadão que recebeu, que viu que funcionou, nos ajude com mais informação para que a gente possa combater as desinformações que naturalmente existem no mundo em que vivemos. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado, Luiz Felipe, muito obrigado a cada um que doou para o SOS Rio Grande. Valeu, secretário. Me mandaram aqui a continha, o percentual. Temos a manchete aqui, então, secretário Paim. 82% do valor arrecadado no PIX do SOS Rio Grande, 82% já distribuídos. Então, de todo o Brasil e, inclusive, do exterior. Tiveram doações em moeda estrangeira. O senhor tem qual foi a maior doação que fizeram única, de único CPF? Eu prefiro, assim, até não tratar... Um pouco naquela lógica que a gente falou da maior doação. Sim. A maior doação provavelmente é de quem tem maior capacidade. Sem dar nenhuma pista, sim, mas só por curiosidade mesmo. Chegou na casa do milhão, Nós tivemos clubes de futebol, nós tivemos entidades estrangeiras. Chegaram muito... Casa do milhão. Buenas. Luiz Felipe, vamos lá então, sua manifestação final aí, eu já lhe dando parabéns aqui por toda essa mobilização, de ter se colocado à frente aí de uma campanha histórica de arrecadação, né? Foram, da parte do Vaquinha, aí, 77 milhões de reais arrecadados, um valor incrível, sem participação nenhuma do poder público, apenas a sociedade civil se organizando. Parabéns, e deixa um minuto aí para você se despedir. Muito obrigado. Eu acho que na mesma linha do Paim ali, agradecer a todo mundo que participou da campanha, né? Eu acho que realmente a campanha foi histórica. Ela simboliza muito, eu acho, todo esse movimento solidário que a gente acompanhou aqui, a gente se sentiu abraçado, né? Isso é um sentimento que o pessoal fala muito para nós quando começa uma vaquinha, e agora que a gente estava na posição não só de plataforma, mas de organizador da campanha e de vítimas, em certo sentido, da enchente. A gente se sentiu também abraçado. Eu acho que tenho que fazer aqui um agradecimento especial também para o time do Vaquinha, que sem escritório, todo mundo em casa, teve pessoas que perderam um parente, teve gente que perdeu casa, e a gente conseguiu não só atender essa vaquinha, mas as outras vaquinhas que estavam no site também, né? Porque continuavam acontecendo. E a sede de vocês foi afetada? A nossa sede ficou indisponível, a gente não conseguiu acessar ela durante 2 meses, né? Que ela ficou sem luz, então teve o subsolo lá que foi alagado, então tinha uma subestação de energia lá embaixo que só conseguiu ser religada agora no começo de julho. Mas o time conseguiu trabalhar muito bem, eu acho que conseguiu continuar atendendo todos os usuários do Vaquinha, né? Tanto doadores quanto criadores, não só dessa campanha, mas de todas as campanhas do site, de forma excepcional, assim. Então, fica o nosso agradecimento, e tomara que não se repita esse evento das enchentes, mas tomara que outras campanhas com essa mobilização aconteçam de novo, não só no site, mas, né, envolvendo toda a sociedade ali e o governo também. Ô, Luiz, eu agradeço muito a tua participação aqui, e eu tenho certeza que se vir aqui e falar e mostrar que por trás de um site tem pessoas, tem um CEO que fala, mostra a cara, dá explicações, presta contas, isso só reforça a credibilidade que vocês alcançaram nesses 15 anos. Então, parabéns, muito obrigado por ter vindo aqui falar. Isso mesmo, tem que ser transparente, tem que conversar, são pessoas, né, que tem por trás. Não é um site que se criou do nada. Não é só um domínio, exatamente, não é só um site, né? Não, obrigado. Então, são 40 pessoas lá trabalhando para que a coisa aconteça da melhor forma possível, né? Há 15 anos já, então tem bastante trabalho por trás. E um site gaúcho, uma empresa gaúcha. A gente que é barrista destaca isso também.
Obrigado, gente. Obrigado a vocês que participaram. Obrigado a todos que nos assistiram. Esse foi mais um Conversas Cruzadas. Desejo a todos um bom fim de semana. Até segunda-feira.